Alô, amigos, eu sou José Inácio Werneck. Hoje é o dia 19 de julho de 2024. Estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Novaes, tivemos um apagão mundial criado por um problema de tecnologia. Uma pequena firma, praticamente desconhecida, do Texas, chamada CrowdStrike, acabou causando, mandou uma mensagem errada aí. A ideia era proteger contra hackers, mas em vez de proteger contra hackers, criou um tumulto generalizado, aeroportos, trens, aviões, tudo, e bancos, tudo mais. E você foi vítima aí no Brasil, não? Não, não fui vítima, não. Mas eu ouvi falar a respeito e me disseram que era um hacker, né? Mas agora você está confirmando aí, quer dizer, eu não tive nenhuma informação precisa a respeito, mas ouvi falar e algumas, o meu banco com que eu opero aqui, o XP, falou para ter cautela, porque estava acontecendo alguma coisa que eles também não sabiam. Enfim, e essa firma que você se refere lá no Texas, é uma firma ligada à tecnologia digital? É uma firma de tecnologia, mas é uma firma praticamente desconhecida, CrowdStrike, e causou esse tumulto. A tecnologia é um problema, né? Porque, Claro, por exemplo, claro. volta e meia estou sendo aconselhado a não aceitar coisas que chegam no meu celular, porque senão podem devassar a minha vida toda, Não, bancos e... é verdade, porque a tecnologia é um saco sem fundo. A gente ainda não sabe até qual é a profundidade que se pode alcançar. Eu, às vezes, vejo quando o técnico vai lá em casa, lá no Rio, rever algum problema que eu tenho, ele começa a entrar em umas páginas, uma atrás da outra, uma atrás da outra. A sensação que eu tenho é que ele está submergindo dentro da internet, pô, e está indo até onde está o Titanic da internet, sei lá. É uma Realmente. loucura. É uma coisa ameaçadora, na verdade. Bom, Completamente. vamos ver o que acontece. Agora, nos Estados Unidos, nós estamos continuando vivendo o drama de Joe Biden. Ah, sim. Estão todos os políticos, praticamente todos os políticos do Partido Democrata, Democrático. dizendo para o Joe Biden, olha o vexame. O ambiente exige respeito, desista. E ele não desiste, pelo contrário, está dizendo que vai retomar. O Novaes, outro dia eu vi o Joe Biden subir a escada do avião, né? O Air Force One, avião Ah, presidencial. Ele levou 5 minutos, Novaes, para ir é. do chão ao avião, porque todo degrau ele parava. Ele não consegue subir um degrau de cada vez, ele tem que parar. Ele anda assim, ó, arrastando os pés. Quer dizer, eu já falei, o problema não é a idade, não são os 81 anos, ele Claro que não. envelheceu mal, ele envelheceu mal. E o homem não se convence. Olha, eu estou aterrorizado, porque estamos aqui com a ameaça do Donald Trump voltar a ser presidente desse país. Hoje, inclusive, o Chico Caruso, no jornal aqui, fez uma charge dizendo bye, bye, Biden. Bye, bye, Biden. É o que todos estão dizendo, É mas verdade. o homem não se convence. Então, vamos ver. E temos agora aí o Donald Trump, oficialmente, candidato do Partido Republicano, fez um discurso em que começou procurando dar uma de bonzinho, Você pediu. assistiu o discurso? Você ouviu o discurso? Houve Ouviu o parte, discurso? mas ouvir o Donald Trump é uma coisa que é muito sacrificante, né? Porque Irritante. são mentiras demais. São, É, ele começou falando que vamos unir o país, mas em seguida começou a vir com aquelas mentiras todas. E uma coisa curiosa é que ele arranjou agora como candidato para vice-presidente um cidadão J.D. Vance, é. né, que E era metia inimigo dele, o radical. inimigo dele, descia a ripa no É, Donald Trump anteriormente, agora é candidato a vice-presidente. Quer dizer, a gente não sabe quem é mais cínico, se é o é. Donald Trump de um lado ou o J.D. Vance do outro. E uma outra coisa curiosa em relação a esse J.D. Vance, ele escreveu um livro, né, chamado Hillbilly Elegy, a elegia aos matutos, porque ele é de Ohio, do estado que é Aham. povoado aqui pelos matutos nos Estados Unidos, e veio de uma infância pobre, mas depois melhorou de vida, se formou em Yale como advogado, acabou se elegendo senador,
E uma coisa curiosa é que ele se casou com uma filha de imigrantes. O Donald Trump é o inimigo declarado dos imigrantes. Imigrantes, É, dos imigrantes, sobretudo os mexicanos, mas sobretudo os imigrantes moreninhos, né? Ele já falou, imigrante bom para ele é o norueguês. Os outros, ele não. Ele já falou que são de países que são shitholes, são países que não precisamos nem traduzir, eu acho que as pessoas entendem. E ela, a mulher do J.D. Vance, é filha de imigrantes indianos. Ela é bem moreninha, bem moreninha. deu para ver. Deu para ver porque apareceu aqui na televisão, aqui no Rio de É, Janeiro, aqui no Brasil, em alguns telejornais mostraram a relação dele com a mulher dele, se abraçando ali na é. convenção. E deu para ver que é E bem ela, e moreninho. ela, e ela é de uma parte curiosa da Índia, porque ela é de uma minoria étnica dentro da Índia. Ela é uma dravidiana. Eles falam uma língua que não é o hindi, que é a língua oficial. Eles falam uma espécie de um dialeto, Telugu, ou coisa que o valha. Então, dizem que é uma mulher brilhante. Agora, onde tudo isso vai levar, ninguém sabe. É. Temos que aguardar o desenrolar dos acontecimentos, né? Mas as coisas não estão bem encaminhadas aí pelos Estados Unidos. Aliás, isso reflete, inclusive, também, e você pode falar mais a respeito, da organização da Copa América aí nos Estados Unidos, que foi um desastre, que É, foi um horror. E os Estados Unidos estão aí à beira de sediar a próxima Copa do Mundo em 2026. eles vão sediar no ano que vem o Campeonato Mundial de Clubes e em 2026 vão sediar a Copa América. E nós já tínhamos falado sobre isso. Eu comecei a achar as coisas estranhas quando eu vi alguns dos amistosos que estavam sendo disputados aqui antes da Copa América em campos de futebol americano. Quer dizer, o problema não é o estádio sendo futebol americano, o problema são as dimensões. Dimensões. As dimensões não eram as dimensões oficiais que a FIFA existe, por exemplo, para uma Copa do Mundo. Então, não sei exatamente aonde que eles vão botar os jogos da Copa do Mundo. Agora, a desorganização foi impressionante, porque ou as pessoas não conseguiam bilhetes, ou havia público pequeno, ou havia público demais, pancadaria, invasão de estádio, atraso de início de jogos. Quer dizer, parecia um negócio de uma Banana Republic. Uma república das É, bananas. mas os Estados Unidos está se revelando uma banana republic agora, né? É, Eu comecei a pensar nisso quando lá os partidários do Trump quiseram invadir lá o Capitólio. Eu é, olhando aquelas cenas, eu digo, aquilo é cena de República das Bananas, pô. exatamente. É, O que acontece com Donald Trump é o seguinte: é um culto. é um Aliás, culto. os É, Estados Unidos são o país dos cultos mais estranhos. Basta lembrar, depois que eu já tinha me mudado aqui para os Estados Unidos, você vê aquele incidente em Waco, no Texas, com aquele cidadão David Koresh, que se dizia enviado por Deus, e as pessoas começaram a tratá-lo como um enviado de Deus, realmente um culto. O resultado acabou num massacre, mulheres, crianças, a invasão lá, uma guerra declarada entre eles e as autoridades. Tivemos um caso daquele Timothy McVeigh, que matou quase que 200 pessoas na explosão de um edifício lá em Oklahoma. Estamos falando em estados do interior, né? Mais um, o o Oklahoma. meio oeste, né? É, Está meio falando do oeste. meio Quer oeste. dizer, os Estados Unidos têm 333 milhões de habitantes, o Brasil tem 216 milhões, né? Os Estados Unidos têm mais do que 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil. Agora, há mais do que 400 milhões de armas de fogo nos Estados Unidos. Quer dizer, como eu não tenho nenhuma, eu calculo que o meu vizinho aqui deve ter três ou quatro. Claro, claro, é verdade. Porque alguém tem que ter as armas de fogo que as pessoas de bom senso como eu não têm, né? Então, Novaes, eu já falei para minha mulher o seguinte: cuidado quando você for ao supermercado, porque de repente aparece um maluco e começa a atirar em todo mundo. É verdade, é Tivemos verdade. agora esse caso do atentado ao Donald Trump. Novaes, a lista de presidentes dos Estados Unidos É, e políticos importantes dos Estados Unidos, que for, desde Abraham Lincoln, né? Desde Abraão Lincoln,
que Desde foram Abraham Lincoln. assassinados ou vítimas de assassinato. Um leitor escreveu para o New York Times dizendo que 25% dos presidentes americanos ou foram Sofreram assassinados atentados, né? ou Sofreram sofreram atentados. atentados. E quando não, um deles, inclusive, foi vítima de dois atentados, duas vezes houve um atentado contra ele. E quando não são políticos, são ou não são presidentes, são os políticos ou outras personalidades, como, por exemplo, Robert Kennedy, irmão do John Kennedy, não era candidato, não chegou a ser presidente, era candidato, foi assassinado. O Martin Luther King, líder religioso, foi assassinado. É uma coisa impressionante. É verdade, mas a sociedade americana é muito truculenta, porra. E a gente percebe isso, inclusive, nos comportamentos da política externa dos americanos, né? Aquela invasão do Iraque foi um absurdo, sabe? Foi um absurdo. Foi a guerra do ditador do Iraque contra o presidente de Araque. Era o É, George Bush, que era foi o Bush, colocado na presidência, para inventar a perdeu a história lá. eleição do voto popular, mesmo assim acabou na Casa Branca. É verdade, é verdade. E isso é um outro problema também que me faz pensar que os Estados Unidos é mais República das Bananas do que a gente imagina. Essa estrutura eleitoral dos americanos. Quer dizer, isso aí não ganha quem tenha maior número de votos, votos populares, votos dados pelo povo. Quem ganha é aquele que consegue conchavos com os delegados nos diferentes estados. Isso não é uma democracia. Aliás, a gente sabe que o que existe no país ou no mundo é uma democracia de elite, não é? Porque a democracia não pode conviver com o capitalismo. O capitalismo e a democracia são coisas completamente diferentes, pô. E, no entanto, a gente convive com eles. E convive com eles e convive mal. Porque o que acontece é que aumenta cada vez mais o número a distância que separa aquelas pessoas que não têm nada, nem do ponto de vista social e econômico, das elites que vão, aqui no Brasil, arrastadas pelas elites do primeiro mundo, pelas invenções do primeiro mundo. É, A partir daí que. Então, tem uma pequena minoria lá em cima, no triângulo, na pirâmide, e a base aumenta cada vez mais. Inclusive, aqui no Brasil, hoje em dia, tem gente discursando, todo mundo, gente de esquerda, de direita, discursando sobre a questão da desigualdade social e econômica, que fica cada vez maior, pô. É uma distância cada vez maior que existe entre o cara mais rico do Brasil e os caras mais pobres. essa questão do colégio eleitoral é muito interessante, porque recentemente nós tivemos dois casos. Primeiro, o Al Gore, que ganhou no voto popular, Foi, foi, foi. no colégio eleitoral, e mesmo assim precisou de um empurrãozinho da Suprema Corte. Foi uma decisão política da Suprema Corte. E o Donald Trump, que também perdeu no Para voto Hillary. da É. Hillary Clinton, vai se eleger o presidente com o voto do colégio eleitoral. E depois disso, em 2020, perdeu tanto no voto popular quanto no colégio eleitoral, e aí tentou dar o golpe, não conseguiu dar o golpe, até hoje está dizendo que roubaram, que ele foi roubado na eleição de 2020 e que se ele não ganhar agora, ele considera que vai ser roubado. Mas da maneira como a coisa está andando por aqui, ou eles convencem o Joe Biden a desistir e arranjam um candidato forte, assim, de repente, à última hora, ou Donald Trump vai voltar à presidência dos Estados Unidos. E você sabe como é que começou esse negócio do colégio eleitoral? E começou porque os estados do sul dos Estados Unidos tinham um enorme número de cidadãos de cor, né, negros. Negros, de pretos. Exato. Mas eles foram negociar a questão como é que surgiu a ideia do colégio eleitoral. Eles queriam ter um peso maior nas eleições do que a sua população ensejava. Era uma população pequena. Então, eles tiveram a ideia de que fossem incluídos os negros na contagem da população para que eles oficialmente tivessem uma representatividade maior no colégio eleitoral. E aí vem o tom de, inclusive, uma crueldade. Você sabe que os negros, o cidadão negro, era considerado 3/5 de um ser humano. O cidadão negro não era um ser humano completo, era 3/5 de um cidadão humano. E, com isso, os estados pequenos do sul dos Estados Unidos passaram a ter, e tem ainda até hoje, os estados pequenos têm uma
um peso maior no colégio eleitoral do que os estados grandes de grande população, como, por exemplo, a Califórnia. Então, é um sistema absolutamente absurdo, que, entretanto, vigora até hoje e não há como acabar com ele, porque seria preciso haver uma reforma da Constituição, uma emenda constitucional. E os estados que são os favorecidos pelo colégio eleitoral, e que tem todos eles dois senadores, como também os outros estados têm, impedem que essa emenda constitucional seja aprovada. Então, é uma situação absurda. Esse é o país que é o exemplo da democracia para o mundo? Eu tenho sérias dúvidas. Eu tenho dúvida, eu não tenho mais dúvida, eu já tenho certezas. Há algum tempo eu tenho as certezas. Mas olha aqui, eu queria falar para você, porque saíram agora as estatísticas do Sim, o anuário de brasileiro de segurança pública. E parece que os homicídios caíram em função aos anos anteriores. Mas ainda assim, nós somos o país, em números absolutos, o maior país do mundo em mortes violentas. Temos quase 50, em 2023, foram quase 50 mil, foram 46 mil e umas frações de mortes violentas no país. É o maior número do planeta, em números absolutos. Em números relativos, na proporção da população, aí a gente cai um pouco mais. Mas isso é alarmante, porque o anuário, inclusive, conta que as forças, o poder público, as forças policiais, não estão conseguindo encontrar uma forma de controlar o crime digital. Por exemplo, o ano passado roubaram quase 1 milhão, isso aí é o que se sabe, fora o que não se soube, de celulares pelo Brasil afora, pelo Brasil adentro. E, e as forças policiais não estão encontrando ainda. É aquela história que eu comentei com você no início aí da nossa conversa, quer dizer, é a profundidade dessa, desse, esse, dessa, dessa tecnologia da internet. O anuário faz esse tipo de crítica, dizendo que a polícia não está conseguindo meios de controlar os crimes digitais. E os crimes digitais estão se expandindo por aí afora. E esse anuário explica essas coisas. Diz que aumentaram os feminicídios, por exemplo, aqui no Brasil. E o que mais? Eu não me lembro de tudo, não, mas eu tomei nota de uma coisa ou outra aqui. E quais são as providências que vão ser tomadas, se é que alguma providência vai ser tomada? Não, aqui no Rio de Tem Janeiro segurança? tomaram. Aqui o governador, como está querendo se manter, né? Quer dizer, se bem que agora não é eleição para governador, é eleição para prefeito, mas ele certamente está apoiando lá o candidato do Bolsonaro. E parece que o candidato do Bolsonaro, ontem mesmo, o Bolsonaro fez uma carreata lá na Tijuca, junto com o Ramagem, que foi o chefe da Polícia Federal, que fez essa ABIN paralela, né, e começou a monitorar uma série de personalidades públicas aí. Então, parece que ele vai ser o candidato. E o Cláudio Castro, que é o governador, está junto com ele. Mas orientou aí as forças militares, botou mais de 2 mil policiais aí para se dividir entre 10 comunidades na Zona Oeste, para ver se reduz a quantidade de tiroteios e de crimes que ocorrem por lá. Não sei se isso vai adiantar, porque se vai ter que chegar num determinado momento, esses caras vão ter que sair de lá. E quando eles saem de lá, tudo recomeça, tudo vem à frente novamente. Então, a gente está cada vez mais aí, exposto ao Comando Vermelho e a outros grupelhos aí de criminosos e milicianos e traficantes. É isso. Sempre que eu vou ao Brasil, especificamente ao Rio de Janeiro, as pessoas me advertem para não deixar que o meu celular seja visto, porque senão vão roubar o meu celular. Quer dizer, o cidadão não pode nem puxar o celular do bolso, está ameaçado de que roubem o seu celular. Realmente é alarmante, né? Não, e na Zona Oeste, na Zona Norte, aí, essas comunidades, quer dizer, essas pessoas de bem que moram nesses lugares e que formam a maioria, mal consegue sair de casa, porra, porque o cara pode levar um tiro de repente, tal da bala perdida aí come solta por aqui. Então, os tiroteios também não
não reduzem, não diminuem. Eu imagino essas pessoas, quer dizer, se na Zona Sul a gente já tem que tomar uma série de preocupações, na Zona Norte e na Zona Oeste, se os caras pudessem, sairiam de armadura de casa, com É. armadura para. Não, mas uma coisa que sempre me impressiona quando eu vou ao Rio e que eu considero deprimente é o seguinte: isso não muda, isso não muda. Há décadas é a mesma coisa. Não é questão de ser um governo de direita, de esquerda ou do centro. É a questão, isso está no cerne da vida brasileira. Você para num posto, num sinal luminoso e tem sempre aqueles pobres maltrapilhos fazendo acrobacia, jogando bolinha para o alto, vendendo balinha. Quer dizer, as pessoas têm que sobreviver dessa maneira, porque qual é o problema no Brasil que não se consegue romper essa estrutura em que você tem uma população miserável que não tem nenhum futuro pela frente e tem que recorrer a isso para sobreviver, ou então tem que virar assaltante. Não há outra alternativa, ou uma coisa ou outra, quando não são as duas. Você sabe que eu escrevi uma matéria há pouco tempo sobre a China, porque eu Ah, tive lá em 1975, eu me lembro depois, disso. e tive agora em 2017, 42 anos depois, quer dizer, era uma outra China. É uma E, mudança radical, né? mas absoluta, radical. Foi o único país que teve uma mudança assim profunda, porque em 74 era um país rural, 80% da população morava no campo, porra. Andava de bicicleta, né? Era uma pobreza infinita. As casas eram casas formadas assim dentro de, como se fossem tribos assim de um quadrado com um banheiro no meio. O banheiro era um banheiro coletivo para as casas em Pequim, inclusive. E eu terminava o texto dizendo que quando eu voltei da China tinha um empresário ao meu lado dizendo que se fosse 80% da população brasileira gostaria de morar na China. E ele dizendo, como eu faço parte dos 20%, eu prefiro continuar no Brasil. O É. empresário, perdão, mas se eu fosse 80%, eu preferia ir morar na China, porra. Porque a China realmente ela reduz um pouco o seu campo de informações, mas hoje em dia você vê Uma muito mais potência. do que japonês. Os chineses assumiram o protagonismo do turismo. Você vê em qualquer buraco do planeta tem um bando de chineses com aquela tecnologia toda, máquinas fotográficas, É impressionante, é impressionante. os japoneses antes. É. Eu me lembro bem dessa época, né, do Mao Tse-tung, com seus planos quinquenais e outras coisas que levaram o país, o grande salto para frente, que foi, na realidade, um imenso salto para trás, e, de repente, tudo mudou, né? O país de uma dinâmica inacreditável hoje, fazendo frente aos Estados Unidos, e é uma das grandes preocupações de qualquer que seja o futuro presidente dos Estados Unidos é conter a China, porque essa é a demonstração de que a China realmente é uma potência, é uma mudança inacreditável. Eu me pergunto, será que o Brasil um dia também dará esse avanço, terá esse avanço, esse progresso Pois é, impulsionado? se você comparar os dois, se você comparar os dois países, Ah, aliás, quando eu estive lá em 75, eu conheci a nossa intérprete que falava português melhor do que eu e tinha mania de dizer joia. Isso é joia, aquilo é joia. era Uma chinesa. brasileira na época, né? E E aí ela a intérprete era chinesa. e Era eu a mostrei para chinesa ela o falando um mapa do português, Brasil. a Hã? chinesa falando um português perfeito, né? Perfeito, ela falava melhor que eu português, pô. E aí eu mostrei para ela na viagem de trem que nós fizemos, a gente saiu de Pequim e foi até Cantão, parando, foram 25 dias de viagem. E eu mostrei o mapa do Brasil para ela, ela disse: "Poxa, tão grande quanto a China. Nós devemos ter muita coisa em comum". Menos o progresso. De Mas lá para cá, é, de você lá vê, eu para andava muito mais à vontade lá à noite do que eu ando aqui no Brasil, pô. Muito cá. mais à vontade, muito mais relaxado. É. Não tem essa coisa de, sabe? Eles tiraram 900 milhões de chineses da miséria, pô. Isso é Não, é dado do inacreditável, é Banco inacreditável. Mundial. É. Isso é dado do Agora, Banco Mundial. Novaes, falando em países, já que a gente está falando em outros países, eu queria abordar o que se passou com a seleção da Argentina, que Ah, a sim. seleção da Argentina, justamente vitoriosa, muito bem, parabéns, na Copa América, mas acabou se envolvendo em um caso de racismo Foi. explícito, né? Nós Isso. temos até comentado isso. Você hoje olha para a seleção da França,
dos 11 jogadores da seleção da França, 9 são de cor, só tem 2 brancos. Os outros 9 são filhos descendentes de imigrantes das antigas colônias francesas. E a seleção da Argentina resolveu debochar disso com cantos racistas, porque Novaes, não são todos os argentinos que são racistas, mas há um fenômeno de racismo na Argentina que vem de décadas, não é, ou de séculos. Não é à toa que praticamente, primeiro, eles exterminaram a população indígena. Se você vê população indígena hoje na Argentina, são em geral imigrantes bolivianos ou peruanos, porque os índios mesmo da Argentina foram praticamente exterminados. Não tiveram importação de escravos, né, de origem Essa é uma africana. das razões essa é uma das razões do racismo argentino, Então, uma população muito homogênea racialmente, muito e, europeia, né? e não é à toa que há décadas nos chamam de macaquitos. Isso, É, por si, já explica tudo, né? Então, em vez de dizer que realmente foi lamentável que a seleção da Argentina, campeã do mundo, tenha procurado zombar dos jogadores franceses que são descendentes de africanos, o subsecretário de esporte da Argentina pediu ao Messi que se desculpasse perante o público mundial e francês, e o presidente da Argentina, o Milei, demitiu o é subsecretário. verdade, Quer dizer, é verdade. o que a gente vai fazer com um cidadão como esse? É. Não, e a vice-presidente, a Vitória Villarreal, a vice-presidente do país, é, deu uma declaração dizendo que apoia o Enzo Fernandes, porque o Enzo Fernandes foi que acabou ficando com a bomba nas mãos, né? Porque foi ele quem botou a live no ar. É, Então, depois, quando ele cortou, mas apesar de todos terem cantado, quem ficou com a culpa maior, né? a bomba nas mãos foi o tal do Enzo. E É, a vice-presidente a vice-presidente, a Vitória Villarreal, da Argentina, deu uma declaração dizendo: Eu te apoio, Enzo, é, diante dos desse protestos. escândalo. É, de, E de... outra coisa, por falar nisso, eu estava falando dos imigrantes bolivianos e peruanos que têm ascendência indígena e vão para a região, são chamados de cabecitas negras, né? É? Há, de fato, infelizmente, um racismo endêmico no nosso caro vizinho sul-americano. Mas já que estamos nesse assunto aí de futebol, não, acho que quero mais uma vez dar parabéns a você com o seu time aí que está ganhando tudo, né? Pois é, rapaz, eu fico preocupado, porque o ano passado o Botafogo ficou na frente na liderança durante o primeiro turno todo e foi aquele debacle que se viu, né? Foi aquele vexame que se viu. Então eu não gosto de ver o Botafogo em primeiro lugar, que eu me lembro logo do ano passado. Ele ficou tanto tempo em primeiro lugar e entrou pelo cano. Eu preferia que ele ficasse em segundo, em terceiro, e quando chegasse na reta final, então, ele engolisse os adversários. Para ficar liderando desde agora, eu acho meio temeroso a partir da experiência do ano passado. Mas foi muito boa a vitória sobre o Palmeiras, e curiosamente, eu vi pela televisão, foi no Engenhão, e tinha uma faixa, entre as muitas faixas que apareciam, tinha uma faixa escrita em inglês: We are with you, Textor. É, De apoio ao Textor, em inglês, a faixa enorme ali. é, E quem tivesse é, é, é. avisado que eu olhasse, ia pensar que estavam transmitindo um jogo na Inglaterra ou nos Estados Unidos, pô. Aliás, nós temos um amigo, o Rob Porto, locutor, né, filho do nosso grande amigo Roberto Porto, que agora Isso. transmite jogos do Botafogo em inglês para o exterior. Ah, é? Não O Rob sabia, não. Porto fala inglês muito bem, né? Ele trabalhava comigo na ESPN Internacional e agora está de volta ao Brasil e transmite jogos do seu time em inglês. Quer dizer, o Botafogo está adquirindo uma dimensão realmente universal, mundial. E o John Textor, que é um americano, está em guerra, não apenas com a presidente do Palmeiras, por causa daquele famoso jogo do ano passado, em que o Pô, Botafogo ganhava de 3-0 e acabou pô, perdendo que quatro a loucura. Eu três. nem gosto de lembrar, nem gosto. É. E ele agora está também em guerra com outras potências do futebol mundial, como o Manchester City, porque ele acusa o Manchester City de injetar tanto dinheiro no Bahia. Parece que o Manchester City é um É, dono. O Bahia pertence hoje aos árabes lá do Manchester. Exato. E que diz que o Bahia vai ser campeão todos os anos daqui para frente. E com o PSG, também está dizendo que o PSG está inflacionando demais
o mercado mundial. Vamos ver em que tudo isso vai dar. Não, Novaes, ele vai se preocupar mais ainda com o Bahia, porque no sorteio para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo caiu com o Bahia. Então vai ah, jogar então, Bahia e Botafogo, Botafogo e Bahia, vamos ver quem é que passa para as quartas. é mais um assunto aí que vai preocupar o John Pois é, Textor e eu levar queria a só torcida. fazer um. Não sei se tem tempo para eu fazer um acréscimo aqui, a gente está Diga falando de rapidamente. futebol. Pois é, aí o Lula estava falando lá no Palácio do Planalto sobre o negócio de feminicídio, de ataques às mulheres, e aí deu uma gafe monumental, né? Porque ele falou assim, que depois dos jogos de futebol há muito feminicídio, há muita agressão às mulheres. Mas se o cara for do Corinthians, tudo bem. Olha só, o Lula disse isso. Deu uma de Joe Biden. Vamos encerrando por aqui, Novaes. Ficamos. Valeu, Então, até a próxima sexta-feira. Um abraço. valeu. Boa viagem para você, né? Que você Ah, vai é, eu lá vou fazer o para ver campeonato de teu filho. Masters, Então, pan-americano. Depois eu conto. maravilha. Depois você conta. Um abraço. Outro, tchau. Tchau, tchau.